Hoje, nós temos aqui alguém que tem a sua carreira marcada por progressão consistente dentro de um dos maiores bancos da Europa, porque o Caixa Geral de Depósitos é o maior banco de Portugal, mas considerado um banco sistémico em toda a Europa. E desempenhou funções crescentes de responsabilidade até alcançar os cargos mais cimeiros. Hoje, a doutora Manuela Ferreira é presidente da Comissão Executiva do Banco Caixa Angola. Como nós sabemos, um banco que tem mais de 30 anos em Angola e pela primeira vez tem uma mulher na sua presidência. Por favor, deem as boas-vindas. Então, muito boa tarde a todos. Também queria agradecer o convite e agradecer a presença e dizer-vos uma coisa que provavelmente não tinham expectativa que eu dissesse, mas esta é a primeira vez que eu aceito falar de mim a público. Modelo de excelência, não estou bem a ver o onde, mas não estou bem a ver o onde. Sim, tenho coisas boas, com certeza que tenho, e tenho muitas, e também tenho muitas coisas más, enfim, que não vos vou contar, eu só vou falar das coisas boas, e portanto, garantidamente não sou um modelo de excelência. É claro que eu estou aqui hoje porque juntei algum talento, e a minha equipa já vai ouvir falar nisso. Talento é uma coisa que eu digo que não é uma coisa extraordinária, é uma habilidade que todos nós temos de fazer alguma coisa. Esta mania de que ser talentoso é ser um asno, não é? Cada um de nós sabe fazer bem uma coisa, seja lá o que for. Tenho 30 anos de carreira, 31 ou 32, comecei a trabalhar em 94. Tenho 55 anos e, como toda a gente já percebeu, sou portuguesa. Portanto, eu nasci em Portugal, numa terra que se chama São Mamede de Negrelos, concelho de Santo Tirso. Normalmente só digo Santo Tirso porque é a cidadezinha média, mas é uma aldeiazinha na cidade de uma terra de Santo Tirso. Numa família que eu, enfim, às vezes digo que é classe média, mas verdadeiramente, em Angola dizer isto talvez, mas é pobre, era uma família pobre. Eu vivia em cima de uma casa, numa estrada de terra batida, eu nasci em casa, não nasci no hospital, as pessoas não iam ao hospital. Eu sou a única pessoa licenciada da minha família, os meus irmãos não são, ninguém foi para a faculdade, os meus pais não são. São pessoas absolutamente extraordinárias, mas sempre tive tudo e sempre achei, eu vivia até aos meus 10 anos a achar que era riquíssima porque não tinha nenhuma sensação de escassez de coisa nenhuma. E tive uma infância perfeita porque os meus pais, desde o dia que eu tenho consciência, me protegeram e me mostraram sempre mais a melhor parte do mundo. E portanto, eu fui muito treinada, isto para mim era muito normal, nós sermos muito solidários e o mundo não ter muitos problemas. Mas aquilo era viver numa aldeia, como eu digo, de Santo Tirso, dos meus pais e os meus irmãos moram até hoje, onde eu vou quando vou a Portugal e portanto a minha família toda lá se manteve. Eu acho que a minha infância foi marcada por uma fase muito, muito, muito feliz, muito atenta aos outros e muito a ser treinada para valorizar aquilo que eu tinha. Mesmo quando eu não tinha alguma coisa, e eu tinha um brinquedo no Natal e pronto, algumas outras pessoas podiam ter mais, mas a minha boneca era a boneca mais espetacular do mundo e eu não queria mais nada que não fosse aquela boneca. Isto era rigorosamente verdade. Portanto, eu tenho uma dívida de gratidão grande relativamente aos meus pais e aos meus irmãos, e acho que o mesmo acontece provavelmente eles para comigo, pela forma equilibrada, mas foi mais os meus pais como eles foram capazes de nos proteger de tudo. E eu acho que fui treinada num contexto de grande humildade também relativamente ao mundo e, portanto, eu vou levar isto comigo, que é o meu primeiro grande valor. Sou humilde, quero ser humilde e espero ter a capacidade de todos os momentos a perceber que tenho muito para aprender, que tenho muito para ouvir e que ninguém é demasiado grande que não possa aprender ou demasiado pequeno que não possa ensinar. Eu vivia num sítio onde era fácil ganhar dinheiro, portanto era uma zona do norte, tinha muita indústria têxtil, era anos 80, nasci em 70, anos 80 e vivia-se uma época muito boa, muito próspera, portanto era bastante fácil todas as pessoas arranjarem emprego nos escritórios, nas zonas financeiras das empresas e facilmente comprávamos carro, casa, pronto. E eu sempre decidi que não queria e que queria continuar a estudar. Os meus pais também estimulavam bastante isso. Mesmo todos os meninos de escola primária que andaram comigo, nenhum saiu da terra onde eu estou, ninguém fez curso superior e ninguém faz outra coisa que não seja estar na indústria têxtil lá. Na verdade, eu com a minha visão romântica das coisas, e por tinha uma amiga que ia para Coimbra, e aí eu entusiasmei-me com aquilo, cheguei a casa, disse que ia para Coimbra e os meus pais disseram não temos nenhuma razão para não confiar nas tuas escolhas. Não é? Portanto, o que tu quiseres fazer, a vida é para ti, portanto vais para a escola que quiser e portanto se queres ir para Coimbra, nós patrocinamos a ida para Coimbra. Saí de casa pela primeira vez, eu vinha de um ambiente absolutamente protegido, pobre mas protegido, e fui viver para Coimbra. A primeira noite que fiquei em Coimbra, fiz 40 de febre e fui para o hospital.
Então o diagnóstico era que eu, na verdade, estava com uma imensa pressão de estar fora do ambiente. Tinha 18 ou 19 anos, já não era exatamente uma miúda, e portanto, de facto, vim para casa para aí 7 quilos mais magra e os meus pais ficaram a sério preocupados. E eu sentia imensas saudades de casa e sentia-me mesmo triste de estar longe. Bem, foi coisa que me demorou 15 dias, porque passado 15 dias sei conseguir integrar-me bem na academia. Em Coimbra, treinei a minha capacidade de trabalhar. Nós na faculdade estamos mais sozinhos, menos apoiados. De alguma maneira responder à diversidade. O professor não estava lá do outro lado, o exame era naquele dia, era aquele dia, igual para todos. Mas treinei também a minha capacidade de me relacionar com os outros e aceitar a diversidade, porque lá nós também tínhamos pessoas de outras geografias e olhando aqui um pouco a Yara disse, não sei se é mulheres ou homens, mas é diversidade. E a nossa capacidade de aceitar a diversidade é uma imensa força que eu acho que nós podemos ter na nossa vida. Eu sou por natureza uma pessoa entusiasmada, eu acho que o mundo se pode conquistar amanhã e portanto estou sempre absolutamente determinada e bem disposta para fazer as coisas. Acabei a faculdade, 2 entidades foram à faculdade, uma foi a Parmalat que faliu e outra foi a Caixa Geral de Depósitos. Eu não mandei um único currículo, eles foram à faculdade, recolheram os currículos, eu entreguei um currículo à Parmalat e um currículo à Caixa Geral de Depósitos. E fui selecionada pelas duas e decidi integrar a Caixa, que a Caixa me estava a recrutar para o Norte, queria regressar para casa e estar um tempo em casa. Portanto, comecei a trabalhar na Caixa Geral de Depósitos, fiz, como dizia a Yara, fiz tudo, fiz a minha carreira. Dizer-vos uma coisa, eu nunca procurei dinheiro. Claro que eu quero ser muito rica, claro que eu quero ser para o meu trabalho, mas para mim as prioridades nos projetos são estas: projeto, pessoas e dinheiro. Eu nunca saí da Caixa, nunca porque não tivesse propostas, mas pura e simplesmente porque eu acreditava muito no projeto onde eu estava sempre e acreditava que a generalidade das empresas não era tão diferente assim. Pronto, verdadeiramente o que faz diferença nas empresas, obviamente que o dinheiro faz diferença, mas é muito as pessoas que a lideram e o projeto que têm pela frente e, portanto, nunca durante estes 30 anos ponderei sair do banco, fui recebendo algumas propostas e sempre que não achava que recebia o valor justo, aqui ou ali um bocadinho, nunca recebi um valor de dinheiro, mas objetivamente era o dinheiro justo pelo trabalho que eu prestava e eu estava satisfeita com o projeto. Volto a dizer, preciso de dinheiro para viver, gosto de viajar, de comprar coisas como todas as pessoas, mas para mim é muito claro que essa não é a minha primeira prioridade, nunca foi e não é isso que me motiva. Não é bom nem é mau, é a minha característica. Quando comecei a trabalhar na área técnica, fazia análises de risco, depois fiz análise de risco económico-financeira, de projetos, fiz também áreas de planeamento e controle. E fiz também um bocadinho a área de marketing. A minha hierarquia, a minha chefia, começou a dizer que eu tinha 2 características que podiam servir para as funções que eu tinha, mas que basicamente faziam de mim uma pessoa com indícios de ter capacidade de liderar equipas, que era, eu passava os fins dos meus dias a dar formação aos meus colegas que não... Eu descobria como é que se fazia um modelo interno de rentabilidade. Enquanto eu não explicasse a 10 pessoas, eu não ficava satisfeita. E que eu gostava de pessoas e que tinha alguma habilidade para comunicar e também para ensinar pessoas, desafiaram-me para ter a primeira equipa. Pronto. E foi aí que eu fui de uma vertente técnica de gabinete para uma diretora regional. Tinha 35 anos, passei a ser diretora de uma equipa que tinha 17 agências bancárias, era diretora de uma região do Porto. Eu acho que tinham cerca de 150 pessoas, 22 de janeiro de 2007. Sim, que me deram uma região. E para vocês terem uma noção, e eu vou dizer isto, tinha em termos de negócios 25 mil milhões de negócios, que é o valor do sistema bancário angolano hoje. Quando me deram o desafio, deram uma ambição, porque a região tinha muito má performance. E nós éramos 13 regiões lá no ranking da direção comercial. E o meu diretor dizia, a sua região não existe. E o meu objetivo era conseguir conquistar o 13º, era existir. E portanto comecei a dizer, a nossa ambição é sermos a 13ª região. Eu sabia exatamente o que queria fazer, conhecia o banco, tinha 10 anos de banco. Okay? E portanto o que fiz, tal e qual como aconteceu no Caixa Angola, foi apresentar-me e dizer, nós temos isto para fazer, somos uma equipe, é da vida, quer dizer, nós somos nomeados diretores de uma região ou presidentes do banco por um despacho. Conquistamos esse lugar verdadeiramente por tempo de demonstração de competência e conquista de legitimidade. Portanto, eu sempre tive para mim que eu não sou presidente de um banco por um despacho, eu sou presidente de um banco quando verdadeiramente o mercado, a equipa, me aceitam como tal. No meu caso, não cheguei para chegar, ver e vencer. Não é nada disso.
Portanto, cheguei, sabia que não tinha a confiança de um conjunto de pessoas, que alguns deles tinham sido meus superiores, e portanto não era por um despacho que ele passaria a ser chefe deles, ou chefe sim, com certeza, mas inspiradora, líder, alguém que eles queriam. Não era por esse despacho e que eu tinha caminho a fazer. Ou nos primeiros dias que tive de fazer uma avaliação de desempenho e que tive de fazer promoções e que tive de pensar, a primeira coisa que fiz, eu não fui capaz de fazer as primeiras avaliações de desempenho sem antes falar com as pessoas, porque basicamente tinha dúvidas se o meu juízo estava adequado ou não estava adequado, e o facto de verbalizar, fiz as 17 entrevistas e fiz o ajustamento de um parâmetro. Não, o que significa que fui capaz de explicar a todas as pessoas os fundamentos e as pessoas ainda valorizaram o facto de eu antecipadamente lhes ter dado feedback e não lhes ter dado aquilo como um facto fechado, e portanto ter tido a capacidade ou humildade de dizer, é assim que eu te vejo, pode não ser a tua fotografia exata, pode não ser o teu desempenho, mas é o meu julgamento à luz do meu quadro de valores, do que eu fui capaz de avaliar. Foi outra pequena coisa que eu acho que fez com que conquistasse as pessoas. Nós recebemos no dia 26. No dia 26 de cada mês, eu olhava para o meu recibo de vencimento. No dia em que eu passei a ter equipa, qualquer euro que alguém tirasse na minha equipa, ou qualquer promoção que não entrasse na minha equipa, doía mais do que uma promoção que eu própria não recebesse. Interessa-me que a menina tenha aula de balé e também possa assistir, assim como me interessa que às 10 da noite eu queira ligar para uma pessoa e possa fazer sem achar que a pessoa vai achar que vai fazer uma queixa. E, portanto, foi sendo esta relação que eu fui construindo com a minha equipa. Pois, interessa-me que eles tenham vida, interessa-me que alguém se divorcie e que possa ter um espaço, interessa-me que alguém tenha e que possa ser. Interessa-me muito. Como também me interessa que ao sábado e ao domingo, ou um fim de semana, ou feriado, se eu precisar mesmo de alguém para me ajudar a trabalhar, eu saiba que lhe posso telefonar e a pessoa está do outro lado da linha. Sim. Pronto. E portanto fui fazendo esse percurso, e a partir daqui é que eu acho que verdadeiramente foi começando a minha maior história de sucesso. Fui 3 anos de diretora comercial e, na verdade, os resultados que eu tinha passaram a ser sempre muito positivos no contexto onde eu estava. E, portanto, eu fui subindo na minha carreira, pura e simplesmente porque as minhas pessoas sempre o quiseram. É tão simples Agora, quanto isto. Antes de passarmos para cima, nós queremos saber quanto tempo demorou a ficar em 13º lugar. Demorei, sim, sei. Foi em junho de 2008. 1 ano e meio. Muito bem. Eu fui para a Comissão Executiva da Caixa, mas eu tenho um lado da minha personalidade que ainda não desvendei, que é eu ocupo muito espaço, não tenho medos e, portanto, tenho muitas vezes muitas certezas. Havia um primeiro-ministro português que dizia que nunca se enganava e raramente tinha dúvidas. Não é o meu caso, mas às vezes não ando longe. Reconheço. Isto não é necessariamente uma qualidade. Está bem? Isso. Eu sou muito convicta das minhas ideias, das minhas opiniões. Portanto, o não ter medos tem este reverso. Portanto, eu fui manifestando a minha vontade, e esta sim, verdadeiramente é a minha ambição, algures talvez desde 2010, que foi quando eu terminei lá a minha primeira direção. Sim. Que era, eu queria ter um projeto noutro país. Pensava muitas vezes em Moçambique, tinha família que lá tinha morado e que, portanto, eu gostava muito da ideia. Eu não gostava de ir, por exemplo, nós temos um banco em Macau e disputamos um mercado muito sofisticado na China, não gostava. O ano passado, a meio do ano, acabei por manifestar a minha vontade e escolhi Angola, disse eu gostava que me considerassem para ir para Angola, e também nunca tinha vindo a Angola e nunca cá tinha, e portanto fui aprovada para vir a Angola sem nunca ter posto os pés no país. Também no primeiro dia, cheguei cá no dia 16 de agosto, fui diretamente do aeroporto para uma casa que tinha, não foi assim sem rede, era onde estava o meu antecessor, mas fui sozinha, da minha casa, do aeroporto para a minha casa, não fiquei em hotel, e no dia desse dia fui às compras e comecei a minha vida em Angola no dia seguinte. Cheguei no dia seguinte comecei a minha vida a trabalhar, e portanto, como sem preocupação, isto tem que vir com a ausência de medo, sem preocupação, tenho que ir, ver onde é que faço. Cheguei com uma mala com 4 ou 5 roupa de cama, fui às compras e instalei-me. E comecei a trabalhar no Caixa Angola e a ir ao Caixa Angola. Cada sonho que eu deixo para trás é um pedaço de futuro que deixa de existir.